Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de pedofilia. Eu recebi aí algumas solicitações para que eu falasse a respeito das alterações do CID-11. O que vai mudar, Mariana, em relação à pedofilia no CID-11? Teremos grandes alterações? A gente vai continuar utilizando a mesma, né, o mesmo nome, a mesma terminologia, enfim. Então, trouxe esse conteúdo para vocês que faz parte da minha mentoria profissional e técnica. Quem tem interesse de fazer uma mentoria personalizada, passar o dia inteiro comigo, né, aprendendo sobre violência sexual, eu produzo um conteúdo específico para você, diante das suas necessidades, dos seus interesses. A gente vai fazer uma entrevista antes da mentoria, antes da contratação, para que você me fale o que você precisa aprender sobre violência sexual, de que forma isso vai auxiliar na sua vida profissional, para que eu elabore um conteúdo próprio para você. Cada mentoria é única, tá, pessoal? E aí, essa mentoria específica que eu fiz recentemente foi sobre o CID-11. De que forma a pedofilia ela aparece no CID-11. Então, eu vou trazer aqui para vocês, vou abrir a minha apresentação para que vocês possam entender de uma forma mais adequada do que eu tô falando, tá? Então aqui, ó, a gente tem os transtornos psicossexuais, né? Porque é um termo geral, tá bom? Que também teve uma alteração no CID-11, mas que eu vou entrar especificamente no tema em relação à pedofilia, tá? Especificamente, tá, gente? E o que isso significa, né? Por que eu tô trazendo esse termo? Porque é importante que vocês entendam que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Nada é fixo, nada é imutável. Assim também é o mundo dos transtornos mentais, assim também é o entendimento da medicina, da saúde. E aqui a gente tem algumas terminologias diferentes para falar sobre pedofilia. Então, em relação ao CID-10, que continua vigente no nosso país, apesar da publicação agora recente, né, no início do ano, do CID-11, no mês 2, então a gente mantém ainda os termos do CID-10, mas já esteja ciente que isso vai mudar, tá bom? Em breve teremos aí, se tudo der certo, a vigência no Brasil, e aí a gente vai utilizar os termos de forma adequada, inclusive os códigos, tá? Então, qual que é o termo presente no CID-10? O termo presente é transtorno de preferência sexual ou parafilia. Já no DSM-5, que é um código específico para a psiquiatria, ele traz transtorno parafílico, que foi copiado aí, ou entre aspas, o CID-11 entrou em concordância, trazendo esse novo termo, transtorno parafílico. E o que a gente tem de critérios básicos em relação à pedofilia ou transtorno, né, pedofílico? A gente vai ter o quê? Alguns critérios básicos, ou seja, para que se faça o diagnóstico de pedofilia em alguém, tem que ter esses critérios básicos. Quais são eles? Sintomas persistentes ou recorrentes, mais de 6 meses pelo menos. Interesse parafílico deve causar sofrimento ou prejuízo ao indivíduo. Ou a satisfação sexual resultar em danos pessoais, risco de danos a terceiros, ou ao ter e executar o interesse parafílico, o indivíduo o fizer sem consentimento da outra pessoa. Resumidamente, quando a gente fala de transtorno parafílico, para que se caracterize o transtorno, tem que ter uma regularidade dos sintomas, ou seja, isso tem que ter uma frequência, não é uma coisa que acontece de vez em quando, que aparece e some do nada, tá? Não, tem que ter uma frequência e é estipulado um tempo mínimo de 6 meses para que se caracterize o transtorno. E esses sintomas, eles têm que ser persistentes, intensos e recorrentes. E aqui no item 2, ó, o interesse parafílico deve causar sofrimento, e esse sofrimento ele pode ser reconhecido pela própria pessoa que tem o transtorno ou reconhecido por terceiros. Muitas vezes, as pessoas que possuem o transtorno sequer reconhecem que estão em sofrimento, têm essa grande dificuldade. E no item 3, a satisfação sexual resultar em danos pessoais ou risco de danos a terceiros. Então, os danos diretos podem ser para a pessoa especificamente que tem o transtorno, ou esse dano pode gerar transtorno para outras pessoas, ou seja, terceiros. E aqui, ó, uma coisa muito importante,
quando se realiza essas práticas sem que haja consentimento ou sem que a pessoa com quem se pratique esse ato sexual não tenha a menor condições de dar o consentimento, ou seja, entra no grupo dos vulneráveis, considera-se também como transtorno, tá? E segundo o CID-10, né, o DSM-5, essas patologias mentais de âmbito sexual que podem ter algum tipo de relação com crimes sexuais são disfunções, algumas disfunções, no caso aqui a gente tem impulso sexual excessivo e compulsão sexual. Do grupo das parafilias, transtornos parafílicos, enfim, a gente tem a pedofilia e o froteurismo. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre a pedofilia. E aí, entrando, né, nessas alterações, o DSM-5 ele já trouxe essa diferenciação entre o que é transtorno e entre o que é prática. Significa o quê? Que não é porque a pessoa realizou uma prática considerada parafílica, como por exemplo zoofilia, sadomasoquismo, froteurismo, necrofilia, pedofilia, ou seja, um rol, né, existe um rol muito grande de exemplos de parafilias ou transtornos parafílicos. Não é porque realizou uma vez na vida, esporadicamente, sem que tenha aqueles outros critérios diagnósticos, que é portadora realmente do transtorno. Um grande exemplo para diferenciar isso é o sadomasoquismo, que é feito entre pessoas adultas e com consentimento de ambas. Então, isso é questionável se é realmente um transtorno ou não. Então, por isso que é importante que se atente aos critérios diagnósticos. Dano, ausência, incapacidade de consentimento são fatores fundamentais para o diagnóstico de transtorno, como eu falei para vocês. E aqui, ó, pedofilia ou transtorno pedofílico, esses critérios, eles já sofreram uma alteração no CID-11, tá bom? Mas eu vou trazer esses para vocês porque é muito importante que vocês entendam a diferença. O que que diz? Consiste em fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos intensos e recorrentes com indivíduos pré-púberes ou no início da puberdade, geralmente menores de 13 anos. Prestem atenção nisso aqui, ó, geralmente menores de 13 anos. E o período de pelo menos 6 meses dos sintomas. O indivíduo tem no mínimo 16 anos de idade, ou seja, não se faz diagnóstico de pedofilia em uma pessoa que ainda não tem a sexualidade plenamente desenvolvida. E tem que ter uma diferença mínima de 5 anos entre a vítima e o agressor. Olha que aqui está em negrito, não é por acaso, né? Então aqui a gente tem fantasias, impulsos e comportamentos. Então a pessoa que é portadora da pedofilia, ela tem preferência sexual, ela se sente excitada sexualmente, tem desejos sexuais pelo que nós chamamos de corpo infantil, que é o indivíduo pré-púber, é a pessoa que ainda não passou pela puberdade. Então aquela criança, menino ou menina que ainda não entrou na puberdade, não desenvolveu suas características sexuais secundárias, tá bom? A pedofilia não tem nada a ver com a adolescência, a pedofilia é específica da infância, então não confundam uma coisa com a outra. O que é importante falar? É que algumas pessoas que possuem um transtorno muitas vezes ficam a vida toda no mundo das fantasias, dos impulsos e dos desejos, mas jamais têm contato físico direto com uma criança. E outras sim, outras têm contato físico com essas crianças. E acabam realizando as práticas sexuais. E aí o CID-11 traz algumas alterações, uma delas remover o 13 anos, né, essa especificação do 13 anos, trazendo apenas o quê? Crianças pré-púberes, ou seja, já indicando para as pessoas, olha, não é para olhar o eixo etário, não é para olhar a idade especificamente, tem que analisar biologicamente, anatomicamente, essa criança já entrou na puberdade ou não. Trata-se de um adolescente, trata-se de uma criança, é um corpo infantil de verdade? E traz também aqui de diferenciação, manteve pensamentos, fantasias, impulsos e comportamentos persistentes, mas trouxe uma coisa que gerou um pouco de discussão e até mesmo uma discordância entre especialistas, que o CID-11 especificando que para que se faça diagnóstico de transtorno pedofílico, o indivíduo deve ter agido de acordo com esses pensamentos, fantasias ou impulsos, ou seja, tenha que ter realizado algum tipo de prática além da mente. Só que, ao mesmo tempo que ele especifica deve ter agido para que se faça o diagnóstico de transtorno, volta de novo naquela tecla inicial que eu falei para vocês, que é a questão do dano, do sofrimento, do prejuízo. Então, o CID-11 traz, tá, que esses pensamentos, fantasias e impulsos estão marcadamente, né, relacionados à angústia dessas pessoas. Então,
tendo-se a presença desses pensamentos, fantasias, comportamentos e impulsos associados à ação ou a sofrimento próprio, faz-se o diagnóstico de transtorno, tá bom? E esse diagnóstico não se aplica, olha que importante isso aqui, essa foi uma das partes que eu mais gostei, para falar a verdade. Esse diagnóstico não se aplica a comportamentos sexuais entre crianças ou crianças pré ou pós-púberes com colegas de idade próxima. Então aqui a gente está dizendo crianças e adolescentes, tá bom? Ou aquelas crianças que estão na transição, né, que são os pré-púberes na transição para a puberdade. Então, práticas sexuais, comportamentos sexuais entre pessoas do mesmo eixo etário não configura como pedofilia. Então, isso é um marco importante dessa alteração. Esse é o corpo infantil. Eu gosto muito de trazer essa imagem. Essas são bonecas hiperrealistas de finalidade sexual que são produzidas em outros países. Isso não é permitido no nosso país, tá bom? Isso é crime no nosso país. Mas saibam que em outras culturas, outros países, né, isso é produzido e sem nenhuma repercussão legal, com a justificativa de que melhor fornecer bonecas hiperrealistas para esses indivíduos do que crianças reais, né, e que isso diminuiria a chance desses indivíduos buscarem crianças reais, que eu discordo plenamente, tá bom? Na verdade, na minha concepção como sexóloga, especialista, enfim, no tema, para mim isso estimula o acesso às crianças reais, porque pensa só, dá uma quebrada ali na barreira do realismo, da ficção, porque assim, se eles consomem sexualmente algo que é tão próximo com a realidade, mentalmente, psiquicamente, pode gerar um sentimento de curiosidade no sentido de, nossa, é tão bom assim, né? Sendo tão parecido, mas ainda é uma boneca, imagina uma de verdade. Então isso poderia ser um estímulo, tá? Uma quebra de barreira para realmente acontecer o acesso a uma criança real. Não existe consenso em relação a essas bonecas, tá bom, gente? Isso eu tô falando da minha percepção, dos estudos que eu tive acesso, e mesmo nesses estudos não há consenso se isso é positivo ou negativo. E aqui eu fiz um estudo sobre pedofilia há alguns anos, quando eu fiz especialização em sexualidade humana na USP, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre pedofilia. Eu estudei as causas da pedofilia, então foram 40 anos de revisão bibliográfica, onde eu esgotei as possibilidades, pelo menos naquele ponto, né, de achados relacionados à pedofilia. Então eu tive acesso a estudos que traziam informações a respeito de teorias sobre anatomia cerebral. Será que a anatomia cerebral de um não pedófilo é a mesma de um pedófilo? Será que o funcionamento cerebral desse indivíduo é igual? Será que funciona a mesma área que é ativada da sexualidade de um não pedófilo é ativada também num pedófilo? Por exemplo, se um pedófilo olha para uma imagem de uma criança nua e um não pedófilo também olha a mesma imagem, será que eles terão a mesma área cerebral ativada? Será que a bioquímica cerebral é igual? Será que alguma alteração neuroquímica, uma substância lá dentro da cabecinha dos pedófilos é diferente dos não pedófilos? Ou será que a razão são os hormônios, as testosteronas, né? A testosterona, que é tão citada em crimes sexuais, será que isso tem relação com a violência sexual, né, com a pedofilia? Será que é uma questão genética? Filho de pedófilo, pedófilo é? Ou será que é uma construção social? Será que o fato de uma pessoa ter sofrido abuso na infância torna essa pessoa mais propensa a ter a pedofilia? Então tudo isso eu fui buscar, tudo isso eu fui estudar, né? Isso gerou aí um conteúdo bem grande em relação à pedofilia. E aí eu tenho no Instagram, eu produzo muito conteúdo no Instagram, vocês que me seguem já sabem disso, mas quem ainda não conhece, fica aqui o convite, que é o Instagram Doutora Mariana SF, e ele traz conteúdos específicos sobre vários temas relacionados à violência sexual, subtemas, na verdade, e esse é um post que eu fiz. Será que todo agressor sexual é um pedófilo? Então fica aqui a minha reflexão para vocês, né? Gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, para que vocês entendam que nós nos condicionamos a chamar estuprador de criança de pedófilo, e com isso nós demos a eles
a vantagem da doença mental, porque sim, a doença mental no meio jurídico é uma vantagem em alguns casos, isso pode beneficiar juridicamente esses agressores sexuais. E alguns estudos demonstram, comprovam, que a maioria dos estupradores de crianças não são pedófilos. O que isso significa? Que a maioria dos estupradores de criança não tem o diagnóstico confirmado da pedofilia, porque simplesmente não tem esse transtorno mental. As principais causas relacionadas ao consumo sexual de crianças, ao estupro, né, de crianças, não está relacionada à doença mental, mas sim a causas históricas, causas culturais e até mesmo econômicas. Por que vocês acham que tem tanta exploração sexual de crianças no nosso país? Tá? Então, esse alerta eu gostaria de deixar para vocês, por quê? Porque quando a gente chama estuprador de pedófilo, automaticamente a gente está dizendo que essa pessoa tem uma doença mental que faz com que ela tenha desejos e queira ter comportamentos sexuais com uma criança. Só que a maioria dos estupradores de crianças não é pedófilo, não é pedófila, não tem essa doença mental. Então, muito cuidado com isso. A princípio, são todos estupradores, são todos agressores sexuais. Agora, quem vai realmente confirmar se esse estuprador é um doente mental, tem a pedofilia e pode ser chamado de pedófilo é a psiquiatria. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, quero finalizar aqui esse tema espinhoso, difícil, mas necessário, que é falar sobre pedofilia e fazer essa diferenciação entre pedofilia e abuso sexual de crianças, para que vocês entendam que nem todo estuprador é doente mental, nem todo estuprador é pedófilo. Na verdade, esse estudo aqui do Danilo Baltieri, ele traz uma porcentagem de 20% apenas. O que isso significa? Que de cada 10 estupradores de crianças, apenas 2 realmente são pedófilos, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve no canal. Toda vez que entrar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. E não esquece de deixar seu like, curta esse vídeo. Por que, Mariana, que eu tenho que curtir? Porque quando você curte, ele é entregue para outras pessoas. E essa informação ela é muito importante. Ela pode ajudar muitas pessoas nesse momento. E esse é o grande, né? Esse é o grande objetivo de eu ter criado esse canal para vocês.